A gente vai falar hoje sobre um tema bem específico que eu sei que é uma dor, que eu sei que é uma pedra no sapato de muitos estudantes, que é a ideia de que, professora, como que eu faço? Quais são os primeiros passos para eu começar a escrever, para eu entrar nesse mundo da pesquisa e da escrita, mesmo sem ter um orientador? É possível? Eu posso escrever, eu, aluno, sozinho, estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, estou na faculdade, mas não tenho nenhum professor que possa me ajudar. Tem como eu me virar? Tem como eu escrever por conta? E, gente, provavelmente tu já deve ter ouvido eu falar que sim, né? A resposta é positiva. A gente tem sim como escrever por conta, como escrever sem orientador. Tem uma grande dúvida sobre isso, eu sei que muitos alunos ficam se perguntando, e o problema não é nem a gente se perguntar. O maior problema, na minha percepção, é a gente se travar. É a gente pensar que não tem como, ou a gente criar uma crença, um impedimento que vai nos atrasar a vida, né? Na verdade, um medo de começar, o medo de estar sozinho não pode ser algo que vai te impedir de ir para frente, de arriscar, de dar a tua cara a tapa. Eu sei que é uma frase, é uma expressão bem forte, mas é justamente isso que a gente precisa fazer. Ir lá e começar. Ter a coragem inicial para dar o primeiro passo e fazer acontecer. Então, se o que te impede de começar na pesquisa, na escrita científica, é não ter um orientador, bom, a gente vai falar sobre isso nesta live de hoje. Certo? Combinado? Olha só, é possível que tu escreva, e o que a gente vai falar especificamente hoje, então? Quais são as informações que tu precisa ter minimamente para começar, entender o que é, né? Porque o que é orientador, o que ele faz, tá? Faz tanta diferença ter ou não ter. E eu quero te dar os primeiros passos, os primeiros direcionamentos para que, mesmo sem orientador, tu inicie nesse mundo e comece a ganhar o gostinho, comece a ganhar um pouco mais de segurança, comece a entender como as coisas funcionam. Esse é o nosso objetivo hoje. O que a gente vai falar, então, sobre aqueles alunos que não têm um professor orientador. Professora, o que é um orientador? Do que a senhora está falando, né? E assim, gente, o orientador, que a gente chama, é um professor que nos auxilia com determinada pesquisa que a gente for fazer. O orientador é isso. Talvez, se tu já ouviu falar do TCC, do trabalho de conclusão de curso, tu já tenha ouvido falar do orientador do TCC, porque é o jeito mais comum, é a forma que a gente mais vai ouvir falar, porque todo mundo tem que fazer TCC na faculdade. Então, é muito provável que tu já tenha ouvido falar de orientador do TCC, orientador da monografia de graduação, orientador do trabalho final de graduação. E o orientador do TCC é justamente o que a gente está falando aqui. É um dos tipos de orientação que podem acontecer. Como é que acontece a orientação do TCC, por exemplo? Basicamente, a gente vai lá, a gente tem que fazer esse trabalho para finalizar o nosso curso, para se formar, para poder ganhar o diploma, né, que a gente quer, que é tão interessante, né, que a gente precisa fazer esse trabalho. É um trabalho que tem que ter bastante fôlego, é um trabalho que tem que ter um aprofundamento, é um trabalho que tem que ter um cuidado. Por quê? No final, tu vai ter que apresentar para uma banca de professores o teu TCC e eles vão ter que te aprovar para que tu siga adiante na tua vida, para que tu te forme, para que dê tudo certo. Certo? Então, o orientador vai ser aquela pessoa que vai te guiar no TCC, mas também na nossa faculdade, a gente vai ter orientadores em diversos momentos. Uma das formas mais comuns é quando a gente entra, por exemplo, num grupo de pesquisa, e aí o professor ele tem um grupo de pesquisa sobre determinado tema, e ele orienta aqueles alunos que ali estão. Então, o que o professor faz? O professor, ele escreve para mim? Não, o professor orientador não vai escrever. Ele vai corrigir tudo que eu fizer? Depende do orientador. E aqui é um ponto importante, gente. Muitos de nós temos uma expectativa altíssima com os nossos orientadores. A gente acha que eles vão salvar a nossa pele, que eles vão, assim, ó, tá ali 100% do nosso lado, vai ser nosso melhor amigo. E toma cuidado com isso, porque alguns orientadores são assim, outros não são. Eu já tive situações, por exemplo, na minha vida, em que meu orientador, eu não vou falar que momento, mas ele não sabia nem o que eu estava escrevendo. Ele não sabia o tema, ele não sabia em que pé eu estava, ele não sabia absolutamente nada. Por quê?
porque ele era do tipo de orientador que não orientava muito. E, gente, eu preciso te dizer que isso é bem comum. Então, não fica esperando que teu orientador de TCC vai ser o teu colete salva-vidas. Ah, eu vou chegar lá na hora, eu me viro, vou ter um cara lá só para me ajudar, um professor só para isso. Cuidado. Cuidado, porque muita gente quebra a cara. E talvez tu já tenha ouvido alguém falar sobre uma grande decepção que teve com um orientador que não orientou, ou o trauma do TCC, né? Ai, muita gente... Hoje mesmo eu estava lendo no Face uma menina falando que depois que ela apresentou o TCC, ela nunca mais foi a mesma e ela tem trauma até hoje. Eu fiquei assim meio chocada, porque não é para ser assim, certo? Mas o orientador, gente, o que é o ideal? É que ele nos guie. É que ele, principalmente do TCC, ele tem que corrigir o nosso trabalho, ele tem que nos dizer o que está bom e o que não está. Um bom orientador é aquele que te direciona. Olha, acredito que tu pode melhorar aqui, acredito que tu pode melhorar ali, tem tal ponto que está fraco, tem esse ponto que está bom. É uma pessoa que nos dá um feedback, certo? Em grupo de pesquisa é muito similar. O orientador é aquele professor que vai te guiar. Olha, leia sobre isso, quem sabe tu busque aquilo. Mas, mais uma vez, cuidado. O orientador nem sempre salva a nossa pele. O orientador nem sempre vai ser aquela pessoa melhor amiga que a gente estava esperando. Professor, então tu quer dizer que, embora tenha tudo isso, nem sempre a gente precisa de um orientador? E sim, eu quero dizer isso mesmo. Por quê? Porque, gente, como eu falei, existem diversos tipos de orientadores e existem aqueles que vão ficar do teu lado, mas muitas vezes tu simplesmente não vai poder contar com o teu orientador. Muitas vezes ele é o orientador no papel. E provavelmente tu já ouviu alguém contar sobre isso, nem que seja aí no Facebook as pessoas chorando as suas pitangas. Acontece. Mas, professora, sem orientador, como é que a gente vai fazer? Bom, no momento em que tu entende como a pesquisa funciona, no momento em que tu sabe como é um trabalho, no momento em que tu sabe o que esperar do teu TCC, sabe o que ele é, no momento em que tu sabe o que fazer minimamente, tu consegue fazer trabalhos mesmo que tu não tenha um professor 100% do teu lado. E é o que muita gente tem que fazer, às vezes por não ter justamente opção. Então, olha, professora, eu até queria ter um orientador, mas o meu professor, ele não me ajudou muito, o meu professor, ele não tinha tempo, o meu professor, ele não me dava muita atenção. O que as pessoas tiveram que fazer, meio que no susto? Aprender, né? Se virar. Isso não é o ideal, tá, gente? O ideal não é isso. O ideal é que o teu orientador te ajude. Mas, enfim, se ele não está ali, ou se tu não tem um orientador, que pode acontecer principalmente quando a gente estiver nos semestres iniciais da faculdade, então, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não tenho grupo de pesquisa na minha faculdade, professor, acabou para a minha vida, não tenho possibilidades. Se eu não tenho como entrar no grupo, não tem grupo de pesquisa, e agora? Calma, gente, tem sim como a gente começar, como a gente colocar o nosso pezinho, dar o primeiro passo e ir avançando na pesquisa e na escrita, mesmo se tu não tiver essas oportunidades. E justamente o foco de hoje é falar sobre isso. Ou porque tu não tem, ou porque tu não tem como conseguir, ou porque tu não conhece os professores, enfim, existe uma gama de possibilidades, né, para a gente não ter um orientador. Eu não quero aqui que tu acredite ou que tu pense que eu estou falando que a gente não precisa e que tem que ignorar os orientadores e os professores. Não é isso que eu estou falando. Se, por exemplo, tu tem a chance de entrar num grupo de pesquisa, se tu tem proximidade com um professor que quer te orientar, se tu tem um professor que realmente te ajuda, te responde, aproveite. Orientador bom orientador, professores que estão interessados, são joias raras, que tu tem que fazer um bom proveito. Como assim? Usando ele no sentido, né, acadêmico, perguntando, questionando, buscando conselhos científicos, acadêmicos, pedindo ajuda. Então, gente, qual que é o nosso objetivo hoje? É endemonizar o orientador? Não. Eu fui orientadora, eu sou orientadora até hoje. Eu sei que o trabalho do professor nem sempre é fácil, mas o que eu estou te dizendo é basicamente que, se por algum motivo tu não tiver como acessar um orientador, não se desespere, porque tu ainda pode trilhar um caminho na escrita, tu ainda pode trilhar um caminho na pesquisa, tu pode apresentar trabalhos, tu pode criar um currículo, tu pode fazer tudo isso, certo? Então, é possível a gente escrever por conta? Sim. É possível que tu escreva mesmo que tu não tenha um professor do teu lado.
como a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que se jogar, a gente vai ter que buscar entender os princípios básicos da pesquisa. Como que a gente pesquisa boas referências? Como é que a gente define um tema? Como é que a gente vai escrever? Não tenho nem ideia, professor, de como que se escreve. E, meu caro, isso aí tu vai ter que, sim, fazer por conta uma busca, uma pesquisa. Tu vai ter que aprender, tu vai ter que te inteirar sobre esse assunto, ok? Então, assim, beleza, professora, eu entendi que ter orientador é bom, se tiver a possibilidade, vou ter orientador, mas se não tiver como, por algum motivo, eu também não devo me desesperar, porque ainda não acabou, tenho chances de escrever. Justamente isso. Infelizmente, gente, infelizmente, a maioria das faculdades não incentiva a pesquisa e a escrita. A pesquisa e a escrita é um dos ramos, é um dos caminhos que eu considero mais rico para um aluno. Porque é o tipo de coisa que tu não só vai ganhar no momento que tu estiver fazendo, como vai te trazer frutos no futuro. Então, tu vai ter um currículo melhor, tu vai ter mais experiência, tu vai ter mais cancha para lidar, tu vai entender melhor dos assuntos. Olha, a gente tem sim que fazer pesquisa, faça pesquisa, faça, busque, se jogue. Mas tá, por que mais, professora? Por que eu deveria começar a pesquisar se eu não tenho um professor para me ajudar? Sabe, professora, é ruim, é difícil. E aí, meu cara, é o seguinte, a faculdade de Direito, ela dura 5 anos, tu vai ter várias oportunidades, tu vai ter várias possibilidades, só que a gente sabe bem que, infelizmente, a gente não vai ter um orientador para sempre, mesmo que tu tenha um orientador, não vai ser algo que tu vai ter depois. A gente sabe que se a gente não começar a criar caminhos para nós mesmos, ainda na faculdade, vai chegar na hora da formatura, a gente vai sair para o mercado de trabalho e vai muitas vezes ficar sem saber o que fazer. A gente sabe muito bem da concorrência e todo esse papo que já batemos há muito tempo, né? A gente fala sobre isso sempre. Então, aqui, mesmo sem ter um orientador, tu tem uma oportunidade de ganhar conhecimento, de entender sobre um tema e de, principalmente, aprender a se virar. Gente, essa habilidade de se virar por conta, de não depender de outras pessoas, é algo que, sinceramente, uma mínima porcentagem de estudantes tem. Hoje em dia, o que eu mais vejo são alunos que, se o professor não dá o papelzinho na mão, se o professor não dá a provinha ali do jeito que tem que ser, do jeito que eles combinaram, o aluno se desespera. Se o professor não diz qual livro, se o professor não te dá tudo mastigado, tu não sabe o que fazer. Essa é a realidade da maioria dos alunos. E, gente, bota a mão na consciência, pensa comigo. Será que é isso que o mercado quer? Será que é assim, dependendo do professor sempre, que eu vou conseguir ter êxito, que eu vou me destacar, que eu vou ter reconhecimento, que eu vou me sentir feliz no direito? Eu acredito que não. Até porque eu sempre brinco, né? Quando tu for juiz e tu não souber o que fazer, tu vai ligar para o teu professor da faculdade para perguntar o que fazer? Quando tu tiver um caso lá advogando, e é um caso que tu não sabe o que fazer, tu vai ligar para alguém, tu vai ficar pedindo aval, ajuda dos outros, ou tu vai ter que se virar? Então, gente, aqui é uma oportunidade para que tu comece a fazer as coisas, para que tu crie uma independência, para que tu não fique, assim, sendo aquele aluno que está o tempo inteiro pedindo ajuda, precisando, sabe, que o professor te diga que tu tá certo, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mais uma vez, gente, se tu tem um professor próximo, se tu tem um orientador, que bom, aproveita, não esnoba os teus professores. Agora, não dependa deles para tudo. Não dependa, porque em algum momento eles não vão estar ali para ti. E muitas vezes isso vai acontecer na própria faculdade. Eu recebo sempre comentários, né, os alunos me contando sobre terem tentado falar com professores, terem buscado orientadores e mentores e não terem conseguido, por quê? Os professores não têm tempo, ou eles não têm interesse, ou eles têm mais outras atividades, enfim. É culpa do professor que é malvado, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que não vamos deixar as nossas possibilidades para os outros. Assume tuas rédeas. Vamos lá, tu pode fazer. Tu pode fazer com que a tua pesquisa, a tua escrita comece. E aí eu quero te dizer que eu mesma, quando fiz meu primeiro artigo científico, eu fiz sem orientação. Sabe como foi? Foi assim, ó, na faculdade,
Era uma cadeira com um nome super estranho, não vou falar o nome porque vai que a professora está aqui escutando. E tinha essa cadeira que era basicamente fazer um artigo, fazer um trabalho. A professora chegou, nos passou as notas do trabalho, falou assim, ó, vai valer 10, você tem que fazer um artigo, escolha um tema e no final do semestre vocês me entregam. Aí, nas aulas, a gente não fazia nada com nada, na verdade. Foi uma situação bem estranha. Em dupla, com uma colega, eu inventei um tema, a gente escreveu um artigo do jeito que deu, e ele foi feito. Sem orientação, porque a gente não conseguia, a professora ela não corrigia os trabalhos, ela não ia nos ajudando ao longo do semestre, não tinha condições de fazer isso com a turma inteira. Então, o que a gente foi fazendo foi aprendendo do jeito que deu, buscando aqui, buscando ali, lendo livros, buscando, enfim. Gente, o artigo que saiu maravilhoso, o meu primeiro artigo, não, com certeza não. Hoje em dia, eu olho, isso aconteceu em 2009, 2010, por ali, sabe? Não me lembro exatamente. O artigo, gente, ele ficou mal construído, ele ficou meio extenso demais, ele ficou, sabe, meio Frankenstein, uma coisa meio misturada. Mas na matéria, a gente passou. E aí eu tinha um trabalho pronto, que eu fiz com a minha colega. O que a gente fez? Eu simplesmente falei, bom, esse trabalho foi feito, a gente sabe que não está 100%, mas também não está tão ruim assim, porque a gente fez do melhor jeito que a gente podia. E eu queria coragem, não sei de onde, de submeter esse trabalho para um evento científico. Até hoje eu penso que eu fui muito corajosa. Mas é isso que a gente tem que fazer, porque o trabalho foi aprovado. O trabalho foi aprovado, e era um trabalho que era na capital, né? Então, assim, era um evento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Não era qualquer evento, era uma coisa muito chique, entendeu? Era lá no Ministério Público mesmo, que é um prédio bonito. Aconteceu no auditório. Gente, era uma coisa muito chique, sabe? E aí, fui lá, aprovou o trabalho, a gente foi lá, eu apresentei o trabalho, tremendo como vara verde, mas fiz. E foi um trabalho que eu fiz sem orientação. Com o tempo, né, gente, com os feedbacks que eu também recebi, eu fui aprendendo como que podia ser feito. Aquele trabalho, ele podia ser melhor feito, né, ele podia ser melhorado. E aí, com certeza, eu fui percebendo e eu fui alterando isso nos próximos trabalhos. Certo? Foi o primeiro artigo que eu fiz, e eu fiz sem orientação. O que mais? Tem muitas pessoas, gente, que fazem trabalhos de conclusão de curso de forma autônoma também. Alguns porque já entendem, porque não precisam mesmo do orientador. Então, aquele aluno que pesquisa com antecedência, ele é uma pessoa que na hora do TCC, ele não vai ter dificuldade. Porque, como eu já falei, o TCC ele é um trabalho acadêmico. Tu sabe fazer um artigo, tu sabe fazer um TCC. Ah, é diferente. Sim, tem detalhes, mas aí tu vai estar cuidando, né? Antes de fazer o TCC, tu vai ler as normas do jogo, tu vai saber como é que é para fazer o TCC, tu não vai sair por aí fazendo de qualquer jeito. Mas tu sabe a base, se tu sabe como se estrutura um trabalho, tu sabe como fazer o TCC. Eu fui orientadora de muitos alunos na graduação de Direito. Eu tive um aluno, gente, que ele falava comigo a cada 20 dias, perguntava uma, duas coisinhas e ia fazer um trabalho dele. E, gente, o trabalho dele foi o trabalho que eu orientei, mas ele fez muito por conta. Eu dava orientações muito pontuais, para questões muito pequenas, entende? Para melhorar. Mas o trabalho dele foi feito por conta dele e ficou muito bom. Ficou um TCC muito completo. Eu guiei ali inicialmente, eu corrigia de vez em quando ele me mandava, mas foi um trabalho que eu praticamente só coloquei assim, só empurrei um pouquinho ele para frente. Ficou um trabalho excelente. Por quê? Porque ele já sabia como fazer, porque ele já tinha o dom, né? O dom que a gente cria, que a gente adquire. Ninguém nasce sabendo escrever e sabendo pesquisar, a gente aprende. E o trabalho dele ficou tão bom que na banca, eu, como orientadora, eu tive que elogiar ele. Por que isso, professora? Porque, gente, quando a gente é orientadora, eu não costumo rasgar a seda. Para ser bem sincera, eu sou uma pessoa, não sei como é que a gente pode dizer, mas eu sou bastante correta, assim. Então, quem tem que elogiar são os professores avaliadores, não orientadora, porque o trabalho foi eu que ajudei a fazer. Mas, nesse caso, eu realmente tive que falar para o aluno que o quanto ele tinha se superado, o quão bem ele tinha ido e o quanto ele andou com as próprias pernas, independentemente da minha orientação. Trabalho muito bom. Assim, foi, acho que, uma das poucas bancas em que eu me senti muita vontade de elogiar,
porque justamente o menino merecia, ele realmente fez por merecer. E, gente, quando a gente escreve por conta na graduação, professora, tu no início da faculdade, quando chegar mais para o final, se tu pensa num mestrado, se tu pensa num doutorado, tu vai estar muito mais tranquilo, tu vai estar preparado, porque não esperem que também no mestrado e no doutorado, se tu pensa em fazer isso, que o teu orientador vai estar 100% do teu lado. Isso também não acontece na maioria das vezes. Claro que depende do professor orientador, depende de vários fatores, mas a gente tem que estar consciente. Esteja consciente que o teu orientador nem sempre vai ser o orientador ou a orientadora dos sonhos, certo? Tem vários detalhes, tem várias questões que podem influenciar nisso. Beleza, professora, mas é o seguinte, olha, eu não sei como fazer. Eu não tenho ideia do que é uma estrutura de trabalho, eu não sei nem do que a senhora está falando, para mim isso é grego. Então, meu caro, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que tu tem que ir para o meu YouTube e assistir os meus vídeos. É que tu tem que estar aqui no meu Instagram, no meu Face e dar uma olhada nas publicações, porque a gente fala de escrita e de pesquisa há muito tempo. Se tu não tem ideia de por onde começar, tá faltando buscar mais sobre esse assunto. E não é só a professora que fala sobre isso. Professora, não aguento mais a sua cara. Então, tu vai procurar outros professores, outras pessoas que explicam, outras pessoas que falam sobre o assunto. Não sou eu a única dona do conhecimento da verdade. Mas vai em busca. Não saber significa que tu tem que buscar. Não saber significa que tu tem que procurar mais conhecimento sobre aquele assunto, ok? Certo? Ah, professora, mas é que eu tenho insegurança. Eu tenho medo, eu tenho, sabe, um receio. Se esse é o teu caso, justamente está te faltando estudo, busca, está te faltando procurar saber mais, está te faltando justamente ter um conhecimento de base. Isso aí, gente, sinceramente, hoje em dia, a gente tem em todos os lugares, em todas as redes sociais, em todos os sites de pesquisa que tu encontrar, que tu procurar. Gente, a insegurança vem de não saber o que fazer. O medo vem da gente não saber o que esperar. Então, se esse é o teu caso, em todos os casos que você tem aqui, insegurança, medo, não sei o que fazer, tudo isso se resolve com mais conhecimento, com busca por conhecimento, com busca por entender mais sobre o assunto, certo? A gente fala aqui sobre por que tu deve pesquisar, por que eu vejo como uma grande oportunidade, mas a gente tem também que entender que não basta querer. Ah, eu quero muito escrever. Tenho super interesse. Não pesquisa, não busca, não vai atrás. Daí não vai dar certo, né? Como é que tu quer que caia o conhecimento? Não quero pesquisar, entra aqui no meu site. Não é assim, não é assim. Vai ter que ter pesquisa, vai ter que ter busca, vai ter que ter conhecimento, informação. Certo, gente? E isso vocês encontram em todos os campos. Tá, professora, mas então, o que eu tenho que ter em mente? Primeiro, gente, olha, sem orientador, é óbvio que vai ter momentos que tu vai ter insegurança. É óbvio que vai ter momentos que tu vai questionar. Mas não te preocupa, porque todos nós começamos por baixo. Como assim? Todos nós começamos do início, gente. Tu acha que, como eu falei, o primeiro artigo, meio ruim, né? Não vou falar que estava péssimo, mas tinha muitos detalhes para melhorar. O segundo foi melhor, o terceiro foi melhor. Entende? Então, assim, ó, não espere ter a perfeição no primeiro momento. Aceite que teu trabalho não vai ficar perfeito. Aceitando isso, tu vai estar aberto para receber feedback, tu vai estar aberto para receber crítica e tu vai estar aberto para pegar aquilo que te ajuda e melhorar no próximo. Entende? É isso. Tu tem que entender que tu não vai acertar de primeira. Qual é o jeito certo que a gente vai fazer isso? A gente vai construir o nosso conhecimento aos poucos. Tu vai ter o teu tempo. Então, tu vai começar a pesquisar sobre o que é um trabalho assim, sobre o que é um trabalho assado, o que é a pesquisa, o que é escrito, o que não é. Vai no teu tempo. Vai no teu tempo, vai aprendendo, vai entendendo a estrutura, vai pensando quanto isso pode te ajudar. E com o tempo, claro, tu vai ter uma maior segurança, tu vai se sentir melhor, tu vai saber o que fazer. Entende o que eu quero dizer? Então, gente, olha, não espera a perfeição de início. Mesmo anos depois, a perfeição ela é bem inatingível, não existe perfeição, mas a gente vai ficando melhor, a gente vai tendo mais tranquilidade para fazer, a gente sabe de cor e salteado aquela regra ali, não vamos errar mais, entende? No início é difícil, mas depois a gente vai aprendendo, que nem andar de bicicleta, é que nem quando tu começa a escrever. Gente,
tanta coisa que a gente olha e pensa assim, nunca vou conseguir. E aí tu consegue, por quê? Porque tu vai ter esforço, tu vai ter crescimento, teu conhecimento vai aumentar. Isso é normal. Tá bom, professor, entendi, mas eu quero saber dos passos. O que eu tenho que fazer porque eu não tenho orientador? A minha faculdade é isso, a minha faculdade é aquilo, e tá, beleza, gente, seguinte. Primeira coisa, é necessário que tu determine que entre todas as tuas atividades de vida, a pesquisa e a escrita vai ter um lugar especial e um lugar reservado. Como assim? Assim, meu caro, olha, muita gente quer escrever, muita gente quer ter artigo publicado, resumo publicado, quer participar de evento, é bonito, não é legal? É tão legal fazer isso, ver as pessoas fazendo. Muita gente quer, mas se tu não dedicar um tempo para aprender, para te esforçar, para colocar a tua cara a tapa, para te arriscar, tu nunca vai sair do plano das ideias. Então, o que eu quero dizer aqui? Gente, tu vai ter que definir a escrita e a pesquisa como uma das tuas prioridades, como algo que realmente tu vai te dedicar. Mas, professora, eu não tenho tempo, professora, eu já não sei o quê. Não precisa começar com uma metralhadora de foco na escrita. Cada um vai no seu tempo. Se tu, por exemplo, quer fazer um mestrado daqui a um pouco de tempo, daqui a meio ano, daqui a um ano, daqui a 2 anos, tu vai ter que acelerar esse passo. Tu vai ter que andar mais rápido, certo? Tu vai ter que, sim, ver isso com mais frequência. Determinar na tua vida 1, 2, 3, 4, 5 dias para buscar saber mais, para estudar, para entender, para escrever. Agora, não, professor, eu estou no início da faculdade, eu estou no meio da faculdade, eu ainda não quero fazer mestrado, eu não penso nisso, mas eu entendo o que é importante para mim. Então, meu caro, a depender da tua possibilidade, define ali o tempo que tu vai ter e que vai ser fixo para tu dar continuidade a isso. Exemplo, professor, é o seguinte, eu estou no 4º semestre e eu quero escrever muito, mas assim, a minha vida é muito corrida, não tenho tempo. E aí, meu cara, pode ser o seguinte, tu vai definir que tal dia da semana, em tal sábado, às 5 da tarde, ai, professora, sábado, bom, tu quer ou tu não quer? Escolhe o dia, não precisa ser sábado, escolhe um dia e um momento que tu esteja tranquilo para focar no que tu tem que fazer. Se tu não começar a se mexer, tu não vai sair do papel. E eu sei porque eu passei por isso. Não só na escrita, mas em outras questões da vida. Se tu não for atrás, se tu não buscar, as coisas não vão. Tu não vai acordar com conhecimento, entendeu? Tu não vai acordar sabendo. Tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que melhorar, tu vai ter que buscar, certo? Então, olha só. Professora, então tem que definir, sim, tem que definir. Qual é a tua pressa? Qual é a tua urgência? É para amanhã que tu precisa? É para daqui a meio ano? É para daqui a um ano? Qual é a tua urgência? Não, eu estou tranquilo, eu tenho tempo para ir aprendendo. Legal, então define um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Define. Porque se tu não definir, todo o resto vai ser mais importante. Se tu não colocar na tua cabeça que tu precisa de um tempo para pesquisar isso, todo o resto vai ser mais importante. E aí, tu nunca vai sair do plano, da ideia, do desejo. Não vai sair porque tu nunca fez nada para sair dali, certo? Beleza, professor, então eu escolhi que eu vou fazer lá um horário, vai ser tal dia, tal horário, e eu vou me dedicar à escrita. Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Esse teu tempo, gente, tu vai ter que dedicar a 2 coisas. A primeira delas é se jogar no mundo científico. Primeira parte, então, é tu sentar no teu computador, entrar no Google Acadêmico, entrar no site da Cielo, entrar em sites de periódicos e começar a ler, começar a observar, começar a entender como que funciona isso. Mas então, professor, vai ficar 1 hora lá só mexendo em site? Pode ser que sim no início. Não tem problema, tu está iniciando. Tem que entender como funciona. Tu pode começar, por exemplo, o teu primeiro dia. Eu defini, professora, que amanhã, às 5 da tarde, eu vou começar a mexer. Tu pode simplesmente aprender a encontrar os teus periódicos que te interessam. Tu pode aprender a mexer no site do Comped, a encontrar editais. Tu pode aprender
a ver como que é o artigo. Pode ler o teu primeiro artigo. Nesse momento inicial, talvez tu não tenha um tema, e tudo bem, a gente vai falar sobre isso semana que vem, inclusive. Mas tu entende que se tu não começar a mexer e a lidar e a ter contato, tu nunca vai te inteirar. Não adianta. Então, no primeiro momento desse tempo que tu vai ter que se jogar. Lê artigos, veja resumos, leia editais, saiba o que te espera. E aí talvez tu não entenda o que significa aquilo. Ai, esse edital aqui não faz o menor sentido. O que é isso? O que é isso aqui? Sabe? Não faz sentido. Beleza, mas vai. Vai sem entender, segue lendo, segue lendo. Porque no segundo momento, tu vai ter que buscar conhecimento técnico. Que é o quê? É procurar um vídeo, ver uma aula, fazer um curso, buscar informações sobre a estrutura do artigo, é entender como é um resumo, é ler sobre como fazer uma boa conclusão, é buscar pensar sobre o que é um título, o que são as palavras-chave, por que elas... Aí, gente, é um passo um pouquinho maior. Mas por quê? Porque tu já está entendendo ali do que tu está falando, do que nós estamos falando. Quando eu falar sobre periódico, quando eu falar sobre diretrizes para autores, como tu já entrou nos sites, como tu já viu como é que é, tu não vai boiar, entendeu? A gente está falando de ir aprofundando aos poucos. Tu já começou bem definindo um tempo, agora a gente vai dividir esse tempo. O primeiro momento vai ser uma coisa muito mais aberta, que talvez tu fique até um pouco perdido, e num segundo momento tu vai começar a pesquisar, no teu tempo. Porque, professora, eu não tenho... No teu tempo. Olha, aqui no Instagram, no YouTube, no Face, eu posto direto conteúdos sobre escrita, sobre pesquisa. Se uma vez por dia tu olhar esse conteúdo, tu já está todo dia aprendendo uma coisa nova. Tu entende isso? Gente, é simples. Todo dia eu vou postar alguma coisa para que tu veja. Legal. É 2 minutos, é 5 minutos do meu dia. Os vídeos maiores é mais, né? Mas é o tempo que eu tenho. As lives de quinta que a gente está começando hoje, não deixa de ser uma injeção de motivação também, porque toda quinta a gente vai estar falando sobre pontos importantes. Toda quinta-feira eu vou estar te falando mais um pouco. Toda quinta-feira tu vai estar agregando mais um tijolinho na tua construção do conhecimento. Entende? É isso. É ir aos poucos, na tua velocidade, no tempo que tu tem, não é no tempo dos outros, sabe? E aí tu vai aprendendo, tu vai buscando, tu vai tendo dúvidas, tu vai sanando as dúvidas e assim a gente vai crescendo. Legal, professora. Qual outro ponto? Essa dica é bem legal, gente, esse passo. Mas começa a participar de eventos científicos. Professora, pelo amor de Deus, eu não vou submeter trabalho. Não submeta se tu não te sente seguro, embora eu ache que deva. Mas vai lá para ver. Vai lá para ver a apresentação dos outros. Vai lá para ver como se faz. Vai lá para estar no meio, para sentir aquele ânimo, para ver como que funciona, entendeu? O gostinho da pesquisa, da escrita, da publicação. Esteja no meio, busque estar por perto. Siga páginas de eventos, entenda, leia os anais, leia as publicações daquilo que saiu, entende? Estar no meio faz a gente estar o tempo inteiro lembrando, faz a gente estar o tempo inteiro pensando, não deixa a gente esquecer, sabe? Então, aproveita para te rodear de situações em que tu vai ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque quando o nosso meio nos ajuda, a gente se ajuda, a gente vai para frente também. Pensa nisso, isso é bem importante. O que tu busca hoje, os conteúdos que tu segue, as pessoas que tu ouve, elas falam sobre os temas que te interessam, que te fazem crescer, ou não? E aí tu vai ter que refletir sobre isso. Ah, professora, mas eu tenho o direito de ter meu tempo vendo meu Big Brother. Tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de entretenimento. Agora, seja consciente de que se tu estiver num meio em que a gente só fala de coisas que não vão te ajudar, que não te incentivam, a probabilidade é que tu fique ali parado. Agora, ouvindo essa live, já tô te dando uns tapinhos aí, né? Olha aqui, é um jeito de tu fazer. Eu tô te empurrando. Vai, meu filho, vai. Faça. Tu tem capacidade. E tu vai fazer assim, assim, assado. Certo? E, gente, tem mais um ponto aqui que eu falei, mas assim, gente, te arrisca. Você joga. Sempre tem editais abertos. Dá uma olhada no edital. Será que tu não consegue fazer? Te arrisca. Vai lá. Mas, professora, e se eu for rejeitado? Bom, daí tu vai receber um feedback
Ou pelo menos vai saber que não estava bom. Entende? Professora, mas eu tenho insegurança. Será que não tem nenhum colega teu que pode ler ali o teu trabalho? Alguma pessoa que possa ler e ver se entendeu, se faz sentido ou não? Sabe? Gente, a gente tem que ir construindo isso. E às vezes a gente fica dependente demais de um professor, de um orientador, quando na verdade tudo depende muito de nós. Se tem uma coisa que eu amo na escrita e na pesquisa, é que ela é algo muito individual, no sentido de que depende só de ti. Os conhecimentos estão aí. E o que tu vai fazer com a tua pesquisa é algo que ninguém mais faz. Não tem como ser copiado. Não tem como dizer que é algo que foi igual ao do outro, não, porque a pesquisa é tua. Foi tu que construiu, foi tu que leu, foi tu que processou aquela informação e colocou no papel. Entende? Então, a pesquisa e a escrita nos traz muitas chances de crescimento, de possibilidade, sabe, de vida, de mercado. A gente tem que entender isso. E hoje eu quis te falar especificamente que se tu não tem um professor, não te preocupa, porque tem como ser feito justamente de forma individual. Tem como tu crescer, mesmo que tu não tenha chance de ter alguém ali do teu lado o tempo inteiro. Tem gente que nunca vai ter essa chance. E aí? Se tu nunca tiver essa chance, tu vai te reprimir? Ai, não vou fazer porque não tenho. Não! Tu vai falar assim, azar, vou fazer, vou dar um jeito, vou me virar, porque eu sou mais eu sou capaz, eu tenho conteúdos infinitos. Basta eu querer aprender, certo? Essa é a ideia. Em resumo, gente, ó, define como prioridade, define um tempo, define uma hora na tua semana para fazer isso. Se tu tiver com pressa, mais tempo para pesquisa. Se tu tiver mais tranquilo, pode ser menos tempo, mas segue. E aí tu vai te jogar. Segundo passo, tu vai entender de periódico, tu vai entrar nos sites, tu vai ler edital, tu vai te confundir com algumas coisas, mas tu vai estar no meio, entendendo ali com aquela linguagem, o que quer dizer. Terceiro, tu vai buscar conhecimento técnico. Conhecimento técnico, o que é um artigo, o que significa o resumo, como é que eu faço tal parte, como é que eu faço tal coisa, certo? É isso. Qual que é o quarto passo? Quarto passo, tu vai participar de eventos. Tu vai lá ver como que funciona, tu vai estar no meio. Tu vai, talvez, não só participar de eventos, mas tu vai conviver com pessoas, tu vai buscar pessoas que se interessam por aquele tema para conversar contigo. Mesmo que seja aqui no meu perfil, manda pergunta, que a gente converse sobre esse tema. Mas te mantenha no meio. Porque se tu te afasta, simplesmente tu acaba te esquecendo e tudo fica lá jogado, um sonho esquecido, amargurado. E por fim, gente, comece. Eu sei que isso é bem óbvio, mas começa. Ah, eu tenho medo, né? Já falamos sobre isso. Vai, segue em frente. Manda pergunta aqui, a gente conversa na caixinha, eu divido contigo, divido com seus colegas, nós aqui, todos nós estamos unidos. Vamos seguir em frente. Tu vai melhorar com o tempo, tu vai entender mais, tu vai ter mais facilidade. Mas isso é óbvio, tem que ter um começo. Se tu não começar hoje, vai começar amanhã. Sabe aquela frase, o melhor tempo para ter começado era antes, era ontem. Mas já que tu não começou ontem, começa hoje. Quanto mais tu empurrar, quanto mais tu postergar, pior. Tem essa ideia de que é muito cedo. Gente, não existe cedo. E não existe tarde também. Se tu acordou para isso hoje, começa hoje. Certo? Mas a gente tem que entender tudo isso. A gente tem que entender que depende de nós. A gente tem que parar de colocar a culpa de não ter isso, de não ter aquilo. E a gente tem que buscar. Definir como prioridade e começar a agir para aquilo sair do papel e se tornar uma realidade. Pensa no teu currículo lá com as publicações. Pensa em tu apresentando. Ah, eu estou apresentando no Comped. Hoje eu sonhei que os meus alunos estavam no Comped apresentando. Real, sonhei. Mas, enfim, eu sonho com os meus alunos. Tu sonha com isso para ti também? Porque tu tem que te ver fazendo. E tu tem que buscar foco naquilo. Certo, gente? Enfim, é possível escrever seu orientador, mas, óbvio, tu vai ter que fazer a tua parte. É importante que tu busque. E aí eu vi que alguém me perguntou aqui quando foi que eu fiz meu primeiro artigo, foi ali 7º semestre, 8º. Eu até já tinha feito um resumo um pouco antes, mas sinceramente eu não me lembro direito como é que foi. Então, esse primeiro artigo mesmo eu fiz no 7º. Hoje em dia, com as informações que a gente tem, dava para eu ter feito... Nossa, é que eu, gente, não sabia. Eu não tinha essa clareza que a gente tem hoje em dia, sabe? De pessoas falando sobre o assunto.
Tu pode fazer no teu primeiro semestre. Não interessa, o teu semestre não interessa. O que interessa é que tem que começar a fazer, tem que começar a entender, tem que se arriscar mesmo para conseguir alcançar, nem que seja o primeiro resumo, é muito bom. É uma coisa muito boa. O Hector falou aqui que ele quer falar sobre efetividade das execuções por quantia certa em algum município. Eu não vi, mas tu sempre pode pesquisar no Google Acadêmico, pesquisa algumas palavras-chave no site da Cielo, e também eu sempre pesquiso assim as palavras-chave Comped, porque talvez apareça algum dos trabalhos que foram submetidos ao Comped. Mas busca, procura, porque com certeza alguma coisa já foi falada, alguma coisa tu vai encontrar, certo? De qualquer forma, vocês sabem que vocês sempre podem comentar depois, podem mandar pergunta na caixinha. Eu espero muito ter aberto aí a tua mente sobre a questão de não depender do orientador, certo? Mas, de qualquer forma, se tu tiver alguma dúvida, me manda que a gente segue conversando. Muito obrigado por quem me acompanhou aqui ao vivo. E a gente se vê, então, logo mais. Na próxima semana ou antes disso, porque eu estou todo dia aqui compartilhando conteúdos com vocês. Um beijão.